Nós vamos fazer hoje a aula 2 dos dias de Noé. E como a gente tinha pré-estabelecido, será baseado em Joel 2. O cenário que é para dentro da arca, não é para o mundo, não é para fora. Então o som tá bom, tá tudo ok aí, que já quero começar. Que eu estava em trânsito de viagem e nós pausamos para a gente poder não falhar no compromisso de hoje. Então tá ok, Luciano? Obrigado. Se eu esperar o resto do meu companheiro chegar aqui, o Ricardo. Boa noite, Laura. Paz. Então, baseado em Joel 12, eu quero começar. Estou aqui com o livro, se você puder acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia em Joel 2. A base para Joel 2, que a gente está posicionando o texto central para os dias de Joel, é Joel 2, 28. Que fala, e acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito para toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei o meu espírito naquele dia. Esse é o texto base para o pensamento dos dias de Noé. Joel posiciona um cenário como tem que reposicionar entre a igreja e o mundo, entre como funcionar perfeitamente a igreja e o mundo. Essa é a base. Joel faz uma diferença, faz um apacentamento entre Noé e Joel, olá, pastora, tudo bem? Joel 2 começa fazendo uma repartição do modelo entre como será no mundo e como será na igreja. Então, o derramamento do Espírito prometido em Joel 2, ele é a diferença, é a separação para o começo do capítulo de Joel 2. Qual é o começo do capítulo? Que diz assim, os primeiros versículos diz: troquem a trombeta do Senhor, e está vindo um dia de escuridão, de trevas, um dia onde está vindo um exército maligno, um exército dificultoso, e vai vir uma pressão. E ao contrário disso é o derramamento do Espírito, mas a diferença básica entre os que vão sofrer a consequência dos dias de servidão para os que vão viver o derramamento do Espírito é a resposta que eles dão à trombeta do Senhor. Então, obrigado. É a resposta que eles dão à trombeta do Senhor. A resposta que eles respondem. Então, todas as pessoas vão ouvir a voz de Deus nos dias de Noé. O mundo ouvirá a voz de Deus, os ímpios ouvirão a voz de Deus, os santos ouvirão a voz de Deus. Mas o que vai te posicionar é a resposta que você vai dar à voz que você ouviu. Ninguém será condenado sem antes, de maneira alguma, ser primeiro tocado pela voz de Deus. Então, antes de Deus ferir, envergonhar, machucar as pessoas, Deus vai e trazer um juízo sobre a geração. Deus vai antes despertar um soar de uma trombeta coletiva. Então Joel 2 fala de tocar uma trombeta, e uma trombeta que te convida a entrar num modelo de vida de transformação. Como que é que começa Joel? Dizendo assim: tocai uma trombeta em Sião e proclamai um santo jejum, e nesses dias vocês vão aparar. Então,
Então tá, pastora. Virou meu xodó, viu? Eu apaixonei no mel de tâmara. Mas se você conseguir entender, então há uma separação entre o funcionamento de como Joel opera e como funciona toda a outra estrutura da igreja de Jesus. Então Joel tem uma repartição no seu funcionamento. Você entende a mensagem que foi proclamada, e se essa mensagem gerar vida em mim, eu vou responder e vou ser banhado com a resposta, que é o derramamento do Espírito. Então Joel fala do cenário que é para o interior da arca, não para o mundo lá fora. Hoje, um dia de bastante dificuldade e confronto, mas o meu pastor soltou uma pérola que eu peguei na hora, não era para mim, mas eu peguei. Se você perceber, Deus colocou os anjos na porta do Éden, correto? Gênesis 3 e 4 vai relatar os males da queda do homem, mas Deus coloca um anjo na porta do Éden. E o anjo, ele impede Adão de entrar. Então Deus te coloca pressão para você não conseguir conquistar as coisas espirituais realmente valiosas. Elas demandam de um enfrentamento ao próprio Deus. Então Deus está despertando uma geração de homens e mulheres que vão se dispor a lutar ao próprio Deus para recuperar o Éden. Na hora que ele jogou luz sobre isso, sobre Adão ter perdido o lugar e Deus colocar os anjos protegendo o jardim, logo meu espírito foi acionado para Jacó no Val de Jaboque, lutando com Deus para que haja também uma transformação. Então nós estamos no lugar disso. Os dias de Noé são dias de homens que colocaram a sua vida para disposição para impedir o que Deus está disposto. Noé escutou uma condição: Deus vai destruir a terra, e Noé se colocou para impedir que Deus estabelecesse o juízo. Então, nos dias de Noé, são homens que vão se opor ao que está se levantando contrário nesses dias. Então Noé é uma revelação de que alguém que vai frear o que Deus está intentando fazer. Shalom, Rose. Então Noé é o lugar onde Deus confronta, expõe o seu plano, e alguém tenta interferir com Deus. Há uma ira de Deus sobre a terra, e Noé se dispõe a ser a resposta para que a ira seja apaziguada. Após a obediência de Noé, foi dito: nunca mais eu agirei assim, porque o comportamento de Noé moldou um padrão celestial de funcionamento. Então Deus está convidando homens que vão posicionar na sua casa para que Deus possa dizer basta. Se Deus não pode usar a sua vida para um basta, Ele, de tantas maldições financeiras, espirituais, emocionais, na sua vida, e você ainda não se posicionou como alguém que está na condição de Noé. Noé é o homem que pausou a vontade de Deus. Agora, por favor, se você está com a sua Bíblia aberta, se posicione nisso. A Bíblia diz que o Senhor, quando Noé nasceu, Lameque, o pai de Noé, o levantou para cima e disse, não levantou, eu estou dizendo, mas a palavra de Noé dizia assim: esse nos dará descanso da terra que o Senhor amaldiçoou. Então Noé era alguém que ia gerar descanso, correto? O significado de nome Noé é descanso. Então Deus só opera descanso depois que a sua ira foi aplacada. Deus só manifesta descanso depois que a sua ira foi aplacada. Deus descarregou a ira dele em Jesus e pôde descansar. Deus só produz descanso depois que a ira... Porque, presta atenção, quem vai esmagar Satanás debaixo dos pés não é o Senhor dos Exércitos. Quem vai massacrar o Senhor
debaixo dos seus pés, a Bíblia diz, é o Deus da paz, brevemente esmagará Satanás debaixo dos seus pés. O que isso quer dizer? Quer dizer que Deus, depois, a paz que Deus estabelece, não é uma trégua com o inimigo. A paz que Deus estabelece é quando ele subjuga o inimigo e começa a governar. E isso é feito através de Noé. Deus queria emplacar a sua ira e precisava de alguém que fosse o instrumento de resposta. Alguém que vai se levantar e dizer assim, não, pause. E esse pause pode produzir a verdade de Deus para uma geração poderosa. Esse é o funcionamento dos dias de Noé. Noé é uma operação que nos prepara para o que Deus está fazendo para sempre e para sempre. Então preste atenção, Noé ficou conhecido como um pai geracional, um pai que estabeleceu uma condição para funcionamento da sua vontade. Noé é o pai que estabeleceu verdade e funcionamento para a sua vontade. Noé teve 3 filhos e deu origem a 70 nações. Desculpa, mas se a gente conseguir entender, é porque eu quero processar, porque o meu objetivo hoje é encerrar num estágio de entendimento para a gente entender no próximo, amanhã, falar sobre juízo e justiça. Mas Noé é a manifestação de uma resposta de Deus para que o juízo de Deus pode ser pausado. Então, alguém que se oferece como instrumento de oposição à ira de Deus. Deus está procurando pessoas que ele podem olhar para ele e dizer, eu não posso executar a minha ira. Quando Satanás ia afrontar Deus, e Deus queria paz, ele olhava para Jó e dizia, tem visto o meu servo Jó? Então o que Deus está esperando de mim e de você desses dias é um comportamento que o próprio Deus olhe e tenha que recolher a mão da espada. Por quê? Porque ele vai olhar para você e vai encontrar graça. A Bíblia diz, e Noé encontrou graça diante do Senhor. Então Deus está esperando que nós recebemos uma resposta profética ao que nós estamos fazendo, para que ele olhe e cancele o juízo. Um exemplo simples, bíblico, confere as maldições da sua cidade, da sua casa, da sua família, e elas só terão continuidade se você não se tornar alguém que é a resposta do que está acontecendo. Se você não responder ao que Deus está acenando nessa estação, as maldições irão continuar. Num tempo de coronavírus, num tempo de praga, nós precisamos de um Noé que faça poupar o projeto. Porque o projeto de Deus não era matar todos, o projeto de Deus era destruir o homem. Até que Noé reverteu esse sentimento no coração de Deus. Até que Noé reverteu esse sentimento no coração de Deus. Como ele reverteu isso? Ele produziu uma obra extraordinária através do seu coração, e as suas obras produziram justiça, de tal forma que agora ele tinha uma condição de impedir que a ira de Deus chegasse ao seu ápice máximo. Deus não tinha feito um plano de eu vou destruir, poupar um. Deus tinha feito um plano de exterminar a humanidade. Noé fez a ira de Deus se aplacar. Porque descanso para Deus é quando ele deposita a sua ira e subjuga o inimigo. Então Deus não faz um descanso entre a trégua, Deus não faz tréguas, Deus estabelece a paz como? Ele subjuga o inimigo dele e faz todo um pleno governo. Essa é a paz que Deus estabelece. Então Deus está chamando homens e mulheres para um comportamento de construir algo que vai gerar aperfeiçoamento para a salvação da sua casa, de forma que ele encontre graça diante do Senhor e os poupe da ira. Então, em nós estamos avançados na ira do Senhor, avançados naquilo que o Senhor tem contra o nosso sentimento, contra as nossas emoções, mas há uma
discordância no nosso entendimento. Isaías 1 vai fazer uma proposta para nós. O Senhor faz um convite: vem discutir, vamos discutir em conjunto, apresente as suas razões para que eu vos justifique. O que era isso? Deus queria que você se apresentasse de tal forma que você ia ser reapresentado para Ele e Ele ia te poupar do que tem acontecido. Então, por mais ignorante, por mais maligno, que mais perverso que foi a sua geração, se você se adentrar diante de Deus e se posicionar e se colocar e apresentar o que você está construindo, Deus pode reverter o pensamento e todo aquele juízo passar e se tornar um instrumento de promoção na sua casa. Então Noé se tornou alguém que fez a ira de Deus ser pausada. Outra coisa que despertou no meu coração há algum tempo sobre Noé é que a Bíblia diz que Noé, ele divinamente instruído, aparelhou uma arca para si e para a sua casa e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé e assim condenou o mundo antigo. Sabe, eu preciso desse coração que faz estabelecer uma condição de justiça que vai para onde? Que vai proteger da ira vindoura. Então eu quero ser contrário ao pensamento comum da graça. Qual é o pensamento comum? Deus ama você. Na verdade, que a Bíblia está apontando para os dias de Noé é que Deus está irado com o mundo. A Bíblia diz: a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. Nos dias de Noé, Deus decidiu destruir o mundo. Nos dias de Noé, Deus decidiu corrigir o mundo. Então, se você não consigo fechar a porta. Então, nos dias de Noé, Noé resolveu destruir o mundo. Nos dias de Noé, Deus decidiu destruir o mundo. Então, se Jesus apontou que nos dias de Noé seriam o padrão para a vinda do Filho do Homem, significa que nos dias de Noé, na vinda de Jesus, Deus ia reacender o sentimento de destruir o mundo. E qual era o sentimento? E que ele precisa? Que um Noé esteja aperfeiçoando a sua casa, sabe, aperfeiçoando a sua casa para que haja salvação e essa ira seja aplacada. Preste atenção, João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, mas agora Deus está fazendo outra forma. O outro versículo diz: porque quem não crê já está condenado. Então Deus está esperando uma resposta profética de homens que possam condenar o mundo para que a ira de Deus haja uma separação bem semelhante com os dias de Noé, de Moisés, enquanto as maldições tocavam o Egito, mas poupavam a terra de Gozém. Deus quer estabelecer uma correção no mundo e você tem que ser o instrumento que vai aplacar a ira de Deus. Deus tem que olhar para mim, para você dizer: eu não posso destruir o mundo. Esse é o cenário para os últimos dias. Nos últimos dias, eu não queria comer mais de novo, mas é bem gostoso. Nos últimos dias, Deus não quer salvação. Deus ia gerar a sua ira. Por isso o Apocalipse, ele não fala das bênçãos, ele não fala das promessas, ele fala do cálice da ira de Deus. Porque o cálice da ira de Deus foi derramado a sua primeira vez lá em Noé. Então, a Bíblia chama grande e terrível dia do Senhor. Então há uma separação profética, um distanciamento, onde os justos estão preparando algo que vai gerar salvação de sua casa, e assim cumprindo a promessa profética de Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Toda família vai despertar um sacerdote para salvar sua própria casa, enquanto o mundo está perecendo, pronto para o dilúvio.
tocar e a correção de Deus vir. Então é esse lugar que Deus está preparando para nós. Um lugar onde Deus vai manifestar a sua graça, o seu favor, e a nossa disposição vai ser responder ao que Ele nos comunicou. Então entende, nós passamos por um cenário de despertamento espiritual, onde eu começo a ouvir, mas não ouço somente o que Deus está fazendo, mas ouço o que eu preciso fazer para me proteger do que Deus vai fazer. Como parar a maldição? Essa é a instrução profética para esses dias. Como fugir da ira? Como escapar do que Deus posicionou para nós? Paulo vai escrever em Romanos dizendo que em Cristo nós somos salvos da ira. A ira foi manifesta, direcionada, posicionada para os dias do dilúvio. Então, por favor, entenda isso poderosamente. Os dias de Noé são dias para que o coração se volte para Deus, para que a ira de Deus seja aplacada e o nosso coração seja instruído a produzir algo que vai fazer salvação. Então, o ministério do paradoxo, da contradição se manifesta em Noé, em José e em Jesus. E tudo isso começa com Joel 2:28, um despertamento espiritual que me dá a condição de ouvir. Entende? Ontem uma pessoa me perguntou, mas não está acontecendo um avivamento no Brasil? Eu disse, não. Um avivamento que produz a volta de Jesus é quando você vê as igrejas pervertidas pregando a justiça do reino. Porque, escute, quando uma voz profética veio correndo e diz, eis o noivo, as 5 virgens loucas saíram para comprar azeite. E nesse sair para comprar azeite fala de avivamento. Eu preciso voltar a ser ungido. E nesse voltar a ser ungido, então quando você vê gente que vê... Vou abrir para perguntas no final. Obrigado por perguntar, Edinaldo. Mas se você entender, então, quando gente que vende feijãozinho estiver pregando sobre arrependimento, sobre conversão, sobre transformação de vida, é sinal que há uma volta do Senhor. Mas enquanto o ministério da apostasia estiver operando com abundância na igreja, nós estamos apenas cumprindo as dores de parto. O que é as dores de parto? É chegar a essa condição de esfriamento que faz a natureza manifestar a sua dor de estar caída. É assim, o mundo sofre por causa de você. Por você não ser um remidor, o mundo sofre por causa de você. Você não tem em você mesmo a resposta de Adão. Deus esperava que você fosse um porta-voz que trouxesse de volta, aplacasse a ira, lutasse com Deus e vencesse, e a partir disso você tivesse um lugar posicionado em Deus. Então eu preciso que você acorde para o que o Senhor está fazendo. Nós estamos chamados a dar uma contraproposta à ira de Deus. Deus tem um plano, destruir o mundo. Os justos vão fazer que Deus mude esse plano de ideia. A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E nos dias de Noé, Deus decidiu acabar com a humanidade. O que Jesus estava dizendo? Que a vinda do Filho do Homem será como os dias que Deus vai vir para tentar ferir a humanidade. Ferir as pessoas. Fazer com que as pessoas experimentem o cálice da ira de Deus. Qual é a tarefa minha e sua? Fala, Fernandão, beijo pra você, tô com saudade sua, esses dias mandei um abraço. E André, deu meu abraço pro Fernando. Os dias do filho do homem, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E o Noé é alguém que poupou uma parte da humanidade. Então você foi chamado por Deus para viver profeticamente de tal forma que a ira de Deus poupe a humanidade. A ira de Deus precisa... a ira de Deus tem que poupar a humanidade.
A ira de Deus tem que poupar a humanidade através de você. Você tem que produzir algo que vai gerar salvação e a ira de Deus seja derramada na humanidade e você seja poupado e a sua descendência também. Se você entender, Joel 2,28 é alguém que vai trabalhar para outra geração. E acontecerá depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e quem profetizará? Os vossos filhos. Então eu vou colocar na condição de me entregar em Deus, me santificar, para que o resultado seja na minha descendência. Noé criou uma arca para a salvação sua e de sua casa, mas quem perpetuou foi a descendência de Noé. Correto? Então nós somos considerados um pensamento, uma resposta à ira de Deus. Deus decidiu destruir a humanidade e nós somos aqueles que vamos parar esse sentimento. Deus tem que sentir as suas orações, Deus tem que sentir a sua justiça, Deus tem que sentir a sua responsabilidade, de tal forma de dizer assim: eu não posso ferir a terra com esse sentimento. Então Deus está nos chamando para esse novo lugar. O lugar de alguém que vai parar o sentimento de ira. Entende isso? Edinaldo, se você quiser clicar e fazer a perguntinha já, quando eu tiver tempo aqui eu já respondo, tá bom? Então nós precisamos acordar para o que Deus está fazendo. O que Deus está fazendo? Colocou a sua ira disposta sobre a terra. E você é alguém que vai conservar o mundo. Essa é a dinâmica que Jesus nos ensinou. Qual que é? Você é sal para dar sabor, para conservar. O sal no ambiente hebraico era muito mais dado para a preservação da carne, para que a carne durasse mais tempo do que propriamente para tempero. O sal naquele ambiente era para que a carne não se estragasse. Então, eu queria que você entendesse que quando Jesus disse, você é o sal da terra, ele estava dizendo, você é alguém que vai gerar a condição de frear o juízo divino. Você vai frear ao que Deus está dizendo que vai fazer nesses dias. Então, eu quero te deixar posicionado nesse sentimento e nesse coração. Noé é uma resposta profética à ira de Deus, de forma que vai aplacar. Para a gente avançar no entendimento, eu queria que você entendesse que existe uma mulher chamada na Bíblia Abigail. E ela tinha um marido que se chamava Nabal. E esse Nabal recebeu benefícios do rei Davi. Enquanto ele esteve no deserto, o rei Davi e os seus homens fez aí uma escolta sobre ele. Não deixou que ele seja roubado, nem que animais viessem contra eles. Certa vez o rei Davi se encontrou em necessidade e veio buscar em Nabal um benefício. Só que Nabal rejeitou entregar o benefício. E assim Abigail foi despertada pelo Espírito Santo e levou coisas, pastas, comidas e bebidas para Davi, que aplacou a ira de Davi. Então eu quero que você entenda nesse cenário, e assim Davi desistiu de atacar Nabal. Então Davi vai lá e pede, olha, eu quero comer, e Nabal diz, eu não vou dar nada para você não, quem sou eu? Não tenho nada com o filho de Jessé. Então Nabal nesse processo é o mundo perverso. Abigail é a igreja, e Davi é o rei, o Senhor que vem buscar o que ele deu de benefício ao mundo perverso. E ele está irado porque o mundo perverso não deu a resposta que o Senhor rei não entregou. E só que vem uma igreja e aplaca a ira, de tal forma que o juízo veio sobre a casa de Nabal e Abigail foi morar no palácio com Davi. O que isso quer dizer? Que Deus quer usar você nesse mesmo cenário para preservar, para poupar a ira. Então você é a igreja que vai aplacar a ira de Deus sobre o mundo perverso, de tal forma que o juízo venha sobre eles, mas a descendência de Deus, sabe? Eu estou na expectativa, porque, Dinaldo, se não houver homens como Noé, também não há vinda do Senhor.
A vinda do Senhor é provocada por Noés, do mesmo jeito que a primeira vinda do Senhor foi provocada por Joões Batistas. Hoje, o meu desejo é que haja um despertamento para que uma geração de pais se tornem Zacarias, homens que se tornaram em silêncio depois de ouvir a voz de Deus, para, em vez de falar, gerar. Então, Zacarias, o pai de João Batista, eu acredito que primeiro nós precisamos de Zacarias, para depois despertar, e despertando Zacarias, venha gerar João Batista, e essa geração de João Batista gere os dias do Senhor. Então, a minha expectativa é despertar homens como Noé, para que a vinda do Senhor se faça próxima. Sem homens como Noé, aplacando a ira do Senhor, o Senhor não pode distribuir o seu juízo sobre a terra, porque assim o plano de preservação seria estragado. Então, homens como Noé, que estão aparelhando um projeto, que estão desenvolvendo um estilo de vida, que estão numa grande obra que gera salvação sua e de sua casa. Então nós precisamos ordenar o pensamento profético de que forma? Para que a nossa vida se desperte a responder o que o juízo de Deus está manifestando. Então essa é a condição que Deus está esperando de nós. Homens como Noé, homens que andam apaziguadores da ira de Deus. Nós não conseguimos impedir que a ira de Deus se manifeste, mas nós conseguimos que ela seja mais branda, que ela seja mais mansa, que a ira de Deus seja calma, que a ira de Deus seja poupe, ela não encontre o seu ápice, porque ele sente o cheiro de Noé na terra. Então, o que Deus está chamando para mim e para você é que você seja um Noé, alguém que consegue responder e a ira de Deus seja poupada. Então é isso que Deus está esperando de nós, que você se torne alguém profeticamente como Noé. Então, se você despertar para isso e poupar a ira de Deus, que jeito que é a ira de Deus? Aí a Bíblia chama de grande dia do Senhor, ou terrível dia do Senhor. Então o dia do Senhor é um período e também um único dia. Como um período, é um período que está acontecendo, nós estamos vivendo dias do Senhor, e também um dia específico onde vai se manifestar a ira de Deus, a resposta do que Deus está fazendo hoje. Então eu queria te despertar que nos dias de Noé, como Jesus disse, nos dias de Noé, Deus queria destruir a terra. E qual era a resposta que Deus queria dar na terra? Era que a ira de Deus viesse e exterminasse, mas Noé conseguiu aplacar isso. Então, quando Jesus disse, a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, ele estava dizendo que alguém ia conseguir aplacar a ira de Deus e preservar a sua casa. Deus quer derramar os seus cálices de ira nos dias de Noé. E qual que é a diferença? Que você vai conseguir fazer que o cálice não alcance o seu ápice. Deus vai olhar para você e vai achar o mundo, a sociedade menos perversa, porque você deixou um rastro de justiça. Amém? Está ficando claro? Então o segundo ponto, além da obra, é o cenário que Noé está inserido. E qual é o cenário? Se nós falamos ontem da obra que Noé tem que fazer, hoje nós estamos falando do cenário. Qual é o cenário? O cenário é a ira de Deus querendo destruir o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho para salvá-lo. Mas quem não crê nele já está condenado. E esse não crer nele por causa do espírito da apostasia vai gerar um acúmulo de ira diante do Senhor. E essa ira vai ser depositada na terra. E esse depositar da ira de Deus faz afastar o espírito da apostasia. Mas ele só será aplacado, só será manifesto esse projeto depois que Deus liberar sobre nós um espírito que nos faz dedicar uma boa obra. É isso que Deus está esperando para nós.
É isso que o Senhor está aguardando que haja no nosso coração. É esse pensamento que Deus está aguardando que haja no nosso interior. Essa é a resposta que nós temos que dar nesses dias. Qual é a resposta? Os dias de Noé, os dias semelhantes aos dias do Senhor. Os dias de Noé são os dias onde o Senhor manifestou a sua ira e fez a sua graça ser manifestada através do Espírito de Jesus Cristo. Então, se você tem o Espírito de Jesus, ele vai te levar a produzir uma obra redentiva que impede que a ira de Deus seja aplicada em tudo. Então, Deus está esperando que você construa algo que vai aplacar a ira de Deus. Então, o que é? A vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé. E nos dias de Noé, Deus queria destruir a humanidade. Então, eu sou Noé que produz uma arca que impede a ira de Deus de se manifestar. Está claro esse raciocínio? Nós estamos claro no que nós estamos falando? Está conseguindo entender? Responde isso para mim, para gente, se a gente consegue evoluir. A paz. Então eu preciso entender esse pensamento. Nós somos alguém que estamos diante do Senhor, respondendo uma palavra profética. Qual palavra profética? Deus quer destruir o mundo. E eu preciso construir algo que vai poupar a ira de Deus. E isso é a principal coisa que nós precisamos entender. Esse é o segundo estágio de Noé. Primeiro estágio, para quem não assistiu o vídeo de ontem, Noé tem uma obra que gera aperfeiçoamento, que o torna condenador do mundo. Então Noé, ele trabalha num ambiente de intercessão. Ele fica entre a ira de Deus e a malignidade do homem. E ele trabalha aqui no ambiente, quando a arca foi levantada até o céu, até as nuvens, ele estava apresentando um modelo de funcionamento do que foi a vida de Noé, toda a sua existência. Ele estava impedindo a ira de Deus que alcançasse um mundo perverso. Então Noé foi aquele que deu um restart na criação. Então a criação que enfrentava dores de parto encontrou em Noé um alento que vai ser definitivo só no dia da vinda do Senhor. Então esse manifestar do dia do Senhor para os próximos tempos, para a próxima operação, nós precisamos desenvolver no que o Senhor está fazendo, responder e aplacar essa ira. Então Joel começa despertando, dizendo, olha, Joel 2, que o dia do Senhor é um dia de trevas densas, um dia de choro e lamento. Malaquias vai apresentar esse cenário, mas para onde é? Para quem não se preparou para a resposta que ia vir. Se você entender a vida dos 3 principais profetas da Bíblia, Samuel, Elias, deixa eu lembrar o outro, que Samuel, quando encerrou o seu ministério, ele disse, olha, vai vir uma chuva e vai trovejar sobre a cevada. Elias falou, eu estou vendo uma pequena nuvem. Isso é uma manifestação do que o profético que vai acontecer. Está vindo um dilúvio. A ira de Deus vem sobre a terra. Mas nós precisamos fazer uma manifestação que impeça o que Deus está gerando em ira sobre a terra. Então eu quero deixar bem posicionado, bem claro, para que a gente entenda perfeitamente. Primeiro, construir uma obra que gere aperfeiçoamento e transforme instrumento de condenação ao mundo. Depois se torna um modelo de vida que aplaque a ira de Deus sobre a terra. Então é esse estágio que nós estamos posicionados profeticamente. Amém?
Então, o que nós vamos tratar amanhã? Amanhã nós vamos tratar do comportamento e dos materiais da arca. Como fazer uma obra que gera aperfeiçoamento. Mas antes nós precisamos entender que tudo começa com ouvidos de quem foram divinamente instruídos. Se você não for despertado para ouvir a Deus, você nunca vai ter uma doutrina que te educa a construir algo que vai fazer. Então preste atenção, nós estamos envoltos uma nuvem de guerras espirituais e negócios que nunca geram a vivência porque elas não se transformam em doutrinas. Um exemplo curioso, a gente fala muito do espírito de Jezabel, mas a Bíblia diz que Jezabel, o perigoso dela é a doutrina. Balaão é a doutrina, então onde não há ensino, onde não há uma instrução, o diabo gera uma didática que é perversa. Então lembre-se que nos últimos dias os homens não vão ter medo da palavra profética. Eles não suportarão a sã doutrina. O serviço profético é revelar a doutrina do Senhor, está dizendo nesses dias. Então a doutrina do Senhor dos dias de Noé era: construa uma arca para a salvação de sua e de sua casa, com medidas exatas. Se você gravar essa frase, o Senhor espera de você medidas exatas. E medidas exatas fala de justiça. Uma roupa que está justa, ela não tem excesso e não tem falta, ela está justa. Um pagamento justo é medidas exatas. Então nessa condição de vida que nós estamos despertos a responder ao Senhor. Então os dias de Noé são dias de aperfeiçoamento dos santos para desenvolver e aplacar a ira vindoura do Senhor. Então, esse ser que eu chamo de remanescente é alguém que carrega fala, Paulinho, Deus abençoe. Que carrega uma graça poderosa de João Batista com Joel 2, com o espírito dos profetas. Quando a Bíblia diz: eu derramarei nos últimos dias o espírito do profeta Elias, que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, ele fala primeiramente converter o coração dos pais aos filhos. Significa que primeiramente os pais precisam se converter aos filhos. E quando o Senhor convida os pais a se converter aos filhos, é os pais aparelhar algo que vai produzir salvação e legado aos seus filhos. Então um pai que tem um coração convertido ao filho não é um pai que ama o seu filho, é um pai que mais do que ama, ele aparelhou a sua casa para que haja salvação. Então Deus espera, o espírito de Elias veio gerar homens que são como Noé, que convertem o coração dos pais e eles se tornam amontoadores, entesouradores de recursos naturais e espirituais para que os filhos manifestem o desígnio espiritual deles. Então Noé é alguém que salvou a sua casa porque ele teve o coração convertido aos seus filhos. Então Noé salvou a sua casa porque ele se converteu aos seus filhos. Ele produziu algo que o menor beneficiário era ele. Quem se salvaria foi ele e os seus filhos. Entende isso? Então Noé fez um modelo onde os seus filhos pudessem continuar desenvolvendo o profético, o propósito divino na terra. Então Deus está marcando um coração para esses dias, um coração onde nós vamos entesourar para os nossos filhos e os nossos filhos vão responder ao que o Senhor está fazendo. Isso é ter o coração convertido, a resposta ao espírito de Elias. Entende isso? Então Noé tinha esse coração. O que ele estava aplacando era preparando algo que fazia que a sua descendência gerasse. Essa é a resposta de Noé. Então quando Deus diz: a vinda do Filho do Homem será como os dias de Noé, ele quer dizer que Noé, que Deus queria ferir o mundo e Noé impediu. Exatamente. Então eu gostaria de te desafiar a entender esse princípio. Deus não está amando o mundo. Deus está irado com o mundo e está prestes a derramar a sua ira.
Antes, ele está dando um tempo para que homens e mulheres como Noé aparelhem uma arca para a salvação sua e de sua casa e se tornem herdeiros da justiça. Então Deus está despertando algo que o seu coração vai ser robusto para salvar o que está fazendo. Amém? Então esse é o segundo estágio. Amanhã, de novo, às 20 horas, nós vamos estar aqui e vamos estar falando sobre o material 3 de Noé. 20 horas para o pessoal que é do Mato Grosso, né? Às 21 para o pessoal que é de São Paulo. Então Deus te abençoe, vamos orar agora e o Senhor vai colocar esse pensamento em nós. Nós somos alguém que vai gerar um instrumento de justiça para a próxima geração. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor nos use para aplacar a sua ira, que o Senhor não precise ficar irado com essa geração e destruir o mundo. Antes nós vamos estar posicionados para pausar a ira de Deus. Nós vamos estar aqui respondendo profeticamente e o que o Senhor vai estar fazendo profeticamente vai destruir as armas do maligno. Amém? E Deus te faça prosperar nessa operação. Deus te faça andar neste lugar. Deus te faça andar nesse preceito de ser alguém que destruiu a ira do Cordeiro. Por quê? Porque ele poupou através de uma vida justa. Deus abençoe você. Manda outro abraço para Mônica, viu? Saudade de vocês. Então até mais, Deus abençoe vocês e até amanhã às 20 horas para quem é do Mato Grosso e às 21 para quem é do horário de Brasília. Deus abençoe.